Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo Pitinini da Carvalhinha. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Olá, eu sou Ricardo Pitinini. Vamos iniciar a apresentação do primeiro trimestre de 2024 da Viver. Vamos passar hoje pelos destaques, desempenho operacional, desempenho econômico-financeiro, eventos subsequentes e, posteriormente, Q&A. Nos destaques, principalmente nesse trimestre, a gente faz o destaque da operação que a gente fez junto ao Fundo Belage. Essa operação ela resultou numa baixa de 121 milhões de passivos em 11 SPEs. Além de tudo, 119 milhões em aumento de capital. Isso, consequentemente, fez com que a companhia virasse o patrimônio líquido dela para 106 milhões no primeiro trimestre desse ano. Além de tudo, tivemos mais um mês de lucro bruto operacional, 2,4 milhões, reduzimos 36,1% do endividamento total da companhia e, por último, amortizamos a dívida do FAM em 98%, sobrando um saldo muito remanescente dessa dívida. Passando agora para os principais empreendimentos, acho que o destaque é que as rentabilidades desses empreendimentos continuam muito boas, né? Então a gente tem um ROIC de 4 vezes no FAMA, 1,566 no Station e 1,46 no Domo. Então, destaca-se que, dentro dos empreendimentos que a gente veio relançando, continua a ser um resultado muito positivo. A gente vai falar um pouco mais deles para frente. O FAMA, especificamente, é um empreendimento que a gente entregou no final do trimestre passado, então não tem mais obra, e ele está em período de liquidação, quer dizer, quitamos a dívida dele e falta um tailzinho, um finalzinho do repasse dele para liquidar totalmente esse empreendimento. Falando um pouco do Station, temos neles aproximadamente 40% de vendas, né? Reiniciamos obras nesse primeiro trimestre, já estamos bucando ele no nosso balanço, e ele vem indo conforme a viabilidade que a gente projetou. No Domo, vendemos já praticamente 66% desse empreendimento, é um empreendimento muito bem sucedido. Lembrando que esse era o empreendimento do deal Solve, né? Tipo, era um empreendimento que a gente comprou uma obra parada, então ele já tem 92% de obra andada. Estamos próximos a tirar o ABITS e, a partir do ABITS, deve vir a liquidação da dívida e uma forte geração de caixa nesse empreendimento. Lembrando que o Station a gente já está focando e o Domo a gente deve iniciar a focar a partir do segundo trimestre. Falando um pouco do desempenho operacional, nossas vendas caíram um pouco nesse primeiro trimestre, majoritariamente porque a gente já vendeu muitos dos estoques remanescentes do passado, então hoje temos muito menos estoques para trabalhar. Lembrando que o Domo, pelo fato de não estar focando ainda, não consta nessa lista de vendas, ele está indo muito bem as vendas, mas não consta. Então aqui, basicamente, a gente tem o finalzinho do FAMA e alguma coisa do Station que influencia nessa venda, e alguma coisinha no pulverizado. Então ele caiu naturalmente, não pela velocidade de venda da equipe de venda, mas muito mais pela disponibilidade de estoque que a gente tem hoje na companhia. Aqui a gente pode ver a distribuição de estoque, né? Então a gente vê que 85% concentrado no Centro-Oeste, basicamente nesse trimestre era o Sol e o FAMA,
né, onde a gente tinha o Sol, lembrando, era aquele empreendimento que a gente recebeu permuta em relação a uma venda do empreendimento em Cuiabá. E o Fama é o finalzinho do empreendimento que a gente teve alguns extratos e revendas que quase não afetou o caixa, mas aquela limpeza natural do final do empreendimento. Aqui o estoque é valor de mercado, então a gente tem ainda 79% em construção. Aqui sim consta o Station Domo. Basicamente os dois são os estoques que a gente tem em construção e 21% que ainda tem um final do Fama que a gente deve vender e um pouquinho de empreendimentos pulverizados. No Land Bank, a nossa grande concentração é em São Paulo. Todos sabem que a grande concentração está no Chácara. A gente sabe toda a história do Chácara que já vem acontecendo, dentro da história da conversa junto com a prefeitura e por aí vai. E 13% pulverizado, principalmente no Sul, alguns estoquezinhos. No desempenho financeiro, basicamente a receita líquida operacional está em 11 milhões de reais. De novo, essa receita líquida não contempla o POC, né, o desempenho do domo nela, que a gente deve apropriar no segundo trimestre, a gente deve ter uma melhoria maior dessa receita operacional. Na parte aqui da margem REF, aqui a gente vê claramente os únicos dois que a gente tem margem REF, o Fama praticamente concluído, né? Ali tinha um POCzinho a identificar por causa de alguns pagamentos, mas o Station, que hoje está iniciando obra, a gente tem a diferença clara de dois projetos, um do legado e um do futuro, né? Ao qual o Fama carrega ainda os custos do empreendimento antigo, né? Tipo, que é uma obra que a gente retomou, e o Station, por outro lado, ele já é uma obra totalmente nova, tem 35% praticamente de margem REF. O Domo deve entrar nesse resultado apropriado no próximo trimestre também, porque ele inicia POC, e aí a gente vai ver também que é um outro empreendimento que deve ter margens mais parecidas, talvez até melhores do que o Station, do que o Fama em si, né? Aqui a gestão da carteira de repasse, então a gente vem trabalhando muito forte esse repasse, com a entrega do Fama aumentou, a entrega da última fase do Fama aumentou essa base de repasse para fazer, e agora é justamente o foco total da companhia, focar nesse repasse do Station, do Fama, e do Domo, que deve acontecer até o final do ano, com a entrega dele entre o final do segundo e o começo do terceiro trimestre do ABITS. Aqui as despesas gerais administrativas, eu acho que aqui é uma premissa da companhia que vem readequando o seu G&A à estrutura atual, né? A gente tem hoje menos empreendimentos, inclusive com a venda das 11 SPS, tem uma carga operacional menor, então a gente vem readequando o nosso G&A, obviamente não perdendo performance, esse é o foco total, é deixar a companhia no trilho, mas adequando o seu custo à sua estrutura, né? Então hoje a gente tem uma redução já no primeiro trimestre, a gente espera inclusive manter uma curva de redução até o final do ano desse G&A. Falando um pouco da demonstração de resultados, então tivemos, de fato, mais um trimestre de lucro bruto na companhia, então 2,4 milhões, de novo, sem ainda a apropriação do Domo, que deve melhorar esse lucro bruto, e no final tivemos um prejuízo de 20 milhões, mas muito referente às outras suspeitas, e aí passa pouco por aquela questão do contencioso que a gente sofre nas outras despesas, e com a operação, inclusive, que a gente fez no início do ano, deve reduzir cada vez mais essas outras despesas, né? A gente ainda tem uma parte de contencioso na companhia que vai ser convertido em DRJ, inclusive a gente tem a previsão de esse ano ter uma grande volumetria de conversão, a gente deve fazer mais uma ou duas tranches esse ano de conversão em DRJ, e isso também deve reduzir consideravelmente as outras despesas dentro do nosso resultado. A meta é deixar o balanço, o DRE, mais limpo possível quanto antes. Falando do balanço patrimonial, caixa, né? Então o caixa ele teve uma redução, muito pelo início do lançamento do Domo do Station, tiveram uma carga de investimento, ao qual agora eles se encontram 100% equalizados, então as dívidas, inclusive, cobrem toda a exposição, né? As dívidas de financiamento de projetos cobrem toda a exposição. Então, agora a gente deve ter um balanceamento até a entrega do Domo, que aí sim deve vir uma geração forte de caixa. Além de tudo, obviamente, vemos vendendo também os ativos não estratégicos, são os terrenos da companhia, e isso pode gerar também melhorias de caixa ao longo do ano, certo? Falando de endividamento, então a gente teve a redução maior ainda do endividamento, hoje sobraram dentro da dívida praticamente 30 milhões de reais, desses 30 milhões de reais, 100% estão alocados no Domo no Station, então são dívidas de projetos,
quer dizer, dívidas super saudáveis, autoliquidáveis e que cobrem justamente a exposição dos projetos. Deve aumentar um pouco mais essa dívida, então a gente quitou o Fama, que era a última dívida que estava acontecendo, deve aumentar até o final do ano, e posteriormente iniciar uma redução muito forte, já com a entrega do Domo, amortizando parte dessa dívida. Então hoje tem que se dizer e clarificar que não temos mais nenhuma dívida do passado. As duas dívidas que sobraram, basicamente, são a do Domo e do Station, sendo que, considerando que a gente tem amortizado 98% da dívida do Fama, então sobra a do Domo e do Station, e a do Domo, com a entrega dele nesse ano, ou no final do ano, ou no curso do ano que vem, a gente vai ver a redução muito grande dessa dívida também. Aqui, um gráfico de endividamento, né? Então, voltando à qualidade dessa dívida, hoje é uma qualidade muito saudável para a companhia, autoliquidável, por aí vai. Falando do patrimônio líquido, o patrimônio subiu, né, com a operação que a gente fez, com a venda de passivos, aumento de capital, junto com boas subscrições, então a gente aumentou de 5,3 para 106 milhões, o que reflete, inclusive, o trabalho que a gente vem fazendo de arrumação de balanço e arrumação de DRE dos últimos 5 anos, né? E de evento subsequente, eu acho que só vale frisar também aqui a liquidação, praticamente a liquidação da dívida do Fama, sobrando um saldo de 39 mil reais do Fama, então considera-se praticamente liquidada essa dívida, né? Então acho que é bom reforçar aqui. E agora eu vou passar para o Q&A, mas antes disso eu queria também agradecer a todos desses últimos anos, né? Acho que todos sabem que anunciei que eu devo sair até julho, eu venho fazendo uma passagem aqui para o Cláudio, né? O Cláudio é uma pessoa hiper capacitada, super renome para a gestão da companhia, e eu queria agradecer muito a todos que vieram nos últimos anos acompanhando o trabalho, estando presente no trabalho que foi feito de redução de dívidas, de arrumação de casa, tanto na parte de foco na recuperação judicial, na liquidação da recuperação judicial, como também no foco de tudo que ficou fora da recuperação judicial. Lembra-se que a Viver teve uma discussão muito grande de ativos que tiveram que ficar fora da recuperação judicial. Eu diria que quase metade da dívida toda, principalmente judicial, ficava fora da recuperação judicial. Então, a gente teve um trabalho muito grande de arrumação disso, tanto das obras paradas, que também estavam fora da recuperação judicial, e teve que achar funding para elas, teve que terminá-las, assim como aqueles passivos e adquirentes, principalmente, que a gente teve que ir negociando e reduzindo, por aí vai. E dentro da recuperação judicial, obviamente, sempre muito cuidado de andar na trilha do plano, obedecer o plano, estar muito regrado para conseguir fazer essa redução. Passo aqui a companhia para o Cláudio, acho que o Cláudio é uma pessoa que está super ambientada já, ele vem há algum tempo mais, a gente vai ficar mais um tempo junto aqui para fazer a passagem de bastão o máximo tranquila possível, porque a intenção é justamente a gente começar a projetar o que vai fazer os novos planos da companhia, né? Então, a gente ter justamente uma projeção de novos planos melhores, e nada melhor do que uma renovação para a gente conseguir dar esse ambiente melhor daqui para frente para vocês, investidores. Obrigado a todos. Passo aqui a palavra para o Cláudio. Bom, eu sou o Cláudio Hermolin. Primeiro, agradecer aqui o Ricardo, parabenizar todo o trabalho que foi feito por ele à frente da Viver durante esses últimos anos. Eu já vim acompanhando a companhia como conselheiro e agora tenho a missão de substituí-lo como presidente. E a expectativa é que a gente possa dar continuidade a esse brilhante trabalho que foi feito até o momento, arrumando a questão das dívidas, entregando os empreendimentos, vendendo os ativos e, obviamente, preparando, então, a companhia para um novo ciclo. Espero que a gente tenha aí o acompanhamento de vocês, investidores, ao longo desse processo, e contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem a pergunta no ícone chat. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Bom, pessoal, temos duas perguntas aqui, vou fazer a resposta. Basicamente, a primeira pergunta é se o terreno do Alfomares
ele vai aparecer nos resultados. Então, basicamente, só para entender, né, hoje o terreno da Alfomares, que é o famoso Shopping para a Europa, hoje ele está hoje dentro do balanço, né, tipo, está valor de custo, está valor de book, quando ele foi adquirido, e, obviamente, se tiver alguma venda ou alguma negociação, provavelmente ele vai passar por DRE, né, tipo assim. Então, a gente tem o valor de custo dele lá, e o momento da venda ele vai se realizar e eventualmente ele vai transitar em resultado, sim, mas isso aí depende ainda, obviamente, de uma negociação e de uma venda. Então, hoje ele está lá no balanço, ele está sendo visualizado no balancete, mas a gente não tem nenhuma perspectiva ainda imediata de acontecer isso, tá? A segunda pergunta é que se ocorrer um provento da venda do Alfomares, né, que caso essa venda seja positiva, né, gere uma lucratividade na companhia, é se ela pensa em pagar algum dividendo, alguma coisa do gênero. Eu acho que isso é uma questão que pode ser importante para avaliar dentro da questão da estratégia daqui para frente. Então, está sendo traçada uma nova estratégia, uma estratégia maior, né? Tipo, estão se desenhando uma estratégia maior para a companhia, e isso vai ser avaliado no momento adequado. Hoje, como essa venda não está realizada ainda, é preferível trabalhar com o cenário atual, né? Então, no momento que de fato acontecer, né? Quando acontecer, se acontecer, isso provavelmente vai ser deliberado e reavaliado em uma nova estratégia da companhia, e isso provavelmente vai ser publicado no mercado, tá bom? Perguntou um pouco sobre lançamentos e perpetuidade. Eu acho que aqui o Cláudio pode falar um pouco melhor, mas, do meu ponto de vista, tudo está sendo avaliado, né? Tipo, acho que na troca de gestão, naturalmente, as coisas são reavaliadas, mas eu prefiro até hoje deixar um pouco mais a palavra para o Cláudio, até para ele falar um pouco desse novo momento de companhia. Bom, primeiro, obrigado aí pela pergunta. Obviamente, nosso primeiro momento é entregar os empreendimentos que a gente tem hoje em execução, né? O Domo e o Station, são dois projetos que estão com as obras em andamento, um deles com a obra em fase final e o outro deles em fase inicial. Esse é o nosso primeiro foco. Uma outra foco importante é a gente também resolver as vendas dos ativos que não são hoje core da companhia, né, que não estão hoje em São Paulo, por exemplo. Então, a gente também tem um foco grande em gastar a nossa energia para vender esses ativos, sejam eles imóveis prontos, sejam eles terrenos, e aí sim ter capacidade de avaliar como vai ser um próximo ciclo de novos lançamentos e de novos projetos. Bom, pessoal, acho que tem uma última pergunta aqui sobre o volume remanescente dentro da recuperação judicial. A gente não tem um valor exato, né, porque as sentenças não foram liquidadas ainda, a gente tem algum valor bucado de provisão dentro do contencioso. Aliás, a grande maioria que está provisionado de processo judicial dentro do nosso balanço atualmente e também o que só está na nossa explicativa, né, que a gente considera os possíveis. Grande maioria é concursal, então ainda está sujeito à recuperação judicial. A gente, nas últimas tranches, pela decisão da recuperação judicial, inclusive, vem acelerando essa conversão. E a gente acredita que as próximas tranches vão ser bem importantes para a companhia para reduzir muito rapidamente esse contencioso que está provisionado lá, tá? Então, a gente está bem otimista, mas o que eu posso falar é que a grande maioria hoje que está provisionado dentro do balanço e que está nas aplicativas são de passivos concursais, quer dizer, são potenciais conversões que a gente vai fazer dentro do plano de recuperação judicial, lembrando que isso seria R$ 198 o valor da ação da conversão, certo? Então, é isso. Bom, pessoal, tivemos todas as perguntas respondidas aqui, todas que vieram ser questionadas. A gente coloca a companhia à disposição, o nosso canal de RI está à disposição para responder todos vocês. Agradeço a todos novamente, ficamos à disposição aqui, tá bom? Valeu, até mais. Obrigado. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.